Olá, bom dia, né? Estamos aqui para mais uma vez estarmos meditando na palavra de Deus. E eu até tentei, né, mudar assim um pouco o tema para falarmos, né, trazer uma mensagem de tipo motivação, mas eu iniciei já há alguns dias falando sobre o Pentateuco, sobre aqueles personagens lá de Gênesis e parece que foi me chamando assim, né? É, como se estivéssemos costurando. Assim eu estou me sentindo. Então, assim, nós sabemos que quando fala com nós, a- como percebemos que Deus está falando, é quando fala primeiramente com nós, né? Então, assim, e diante de tudo isso, está falando comigo, eu creio que falará com alguém também. Então, assim, nós analisando esses textos, e que percebemos, né, é essa comparação que fizemos, a nossa vida com o Pentateuco, toda a nossa história, toda a nossa jornada tem tudo a ver com esse Pentateuco, que é onde foi criada as leis, instituídas as leis para nós, para o povo de Israel, que se aplica a nós hoje, né? E é muito interessante. Eu comecei lá falando sobre Sarai, Rebeca, decisões, as decisões que às vezes tomamos que gera problemas para a vida toda. Existem outras decisões, outras atitudes que tomamos que às vezes é só um problema naquele momento, mas existe aquelas que vai gerar para toda a vida, mas que sempre vamos estar diante de problemas, de dificuldades que teremos que solucionar. Então, assim, toda a nossa caminhada, se nós começarmos a entender a nossa vida dessa forma, nós vamos perceber. Teve problema, mas tem que continuar a vida. Não parar, eu criei um problema aqui, agora eu vou deitar e vou. Não. Tem que resolver, tem que ter problema, temos que ter disposição e entender isso. Mesmo que qual foi Sarai lá, problema por resto da vida, mas teve que continuar a vida. Vai continuar. E se nós trouxermos para os nossos dias esse Pentateuco, que é a criação, Gênesis, né, Êxodo, a libertação, nós fomos o que? Libertos, aceitamos? Então somos libertos. Aí Levítico, essa santificação ela é contínua. Todos os dias nós precisamos buscar de Deus essa santificação. E junto a isso, números, né, serviço, esse serviço, nós estamos sempre trabalhando. Sempre em prol do reino de Deus. E Deuteronômio, essa confirmação, essa repetição dessas leis, porque para obedecermos, para colocar na nossa cabeça que temos que obedecer. Nós vamos verificar que Moisés, quando fala ali com o povo, essa confirmação, ele está falando com a geração, com a segunda geração. Os que saíram para a idade para ir à guerra morreram todos no deserto, porque desobedeceram e não entraram. Os únicos que entrou daquela geração foi Josué e Caleb, porque os únicos que obedeceram. Então, diante disso, nós percebemos que primeiro, temos problemas na família, não tem família perfeita, temos problemas em todos os segmentos de liderança, sempre teremos. Agora temos que resolver. E nós vimos que Moisés, a Bíblia nos diz que ele era manso, que não houve profeta como ele, nem antes nem depois. Ele é um líder por excelência. Mas que criar, ao resolver um problema, poderia criar outro. E nós vamos falar assim, não era de Deus, não orar, não. Porque é normal, diante das circunstâncias, da nossa vida, na nossa caminhada, surgir problemas. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes surge um problema e nós queremos parar. Ah, aconteceu isso. Não. A vida continua e temos que continuar. Isso é fato. Nós vamos ver lá que Jacó continuou. Lá tomou a primogenitura, foi abençoado com o nome do irmão, mas continuou. E isso é fato nas nossas vidas. Então, assim, como falou comigo, tem falado comigo a leitura desse Pentateuco, já terminei, né? Graças a Deus. Já estou terminando Josué também, mas eu não consegui sair dessa sequência, dessa meditação nossa que estamos fazendo, né? Que é trazer essa aplicação contínua nas nossas vidas, que sempre vamos ter problemas. E é interessante que a gente vai estudando e se engajarmos assim nessa leitura, nós vamos falando, gente, é a realidade, parece que é para hoje. Já falei isso aqui outras vezes, né? Parece que a Bíblia foi escrita para agora, né? E diante de tantos problemas que temos surgido aí agora, recentemente, esse grande problema aí com a cantora e pastora do segmento evangélico, infelizmente afeta o meu evangélico. Então, assim, e por que eu estou ainda mais falando sobre isso? Justamente por situações como essa. Por que nós vamos ouvir? Não é crente.
Nós já falamos, crente também erra. É humano. Não deveríamos, mas erra. Então, assim, e temos que continuar a vida, não vai parar. E não olharmos para esses erros, para essas falhas, mas olharmos para Cristo. O nosso foco deve ser Cristo. A Bíblia, ela nos mostra situações que foram necessárias ter essa intervenção, agir de Deus, outros que resolveram super fáceis, mas que sempre tem para quê? Para nos advertir que sempre teremos. Então, quando nós vimos situações como essa, de escândalo, irmão, sempre teve. Sempre. Então, que isso não venha abalar minha fé, a sua fé, trazermos para nós, então não compensa. Compensa sim, irmãos. No fim, vamos ver a diferença. É tão interessante que quem está acompanhando agora, nós observamos aí, eu tenho observado muito nessa questão aí agora, né, de tantas mortes, esses dias eu verificando, né, até a forma com que nós postamos, quem crê em Deus, quando morre um parente, por mais que soframos, que dói, mas a nossa esperança de encontrar na glória é tão até nisso, ou essencialmente nisso, veremos essa diferença. Então, vale a pena obedecer. Tem problemas? Tem, mas vamos continuar. Tem escândalos? Tem, mas vamos continuar a nossa caminhada. Se surgiu o escândalo de A, de B, a nossa caminhada continua. E outro detalhe: quanto maior a árvore, maior o tombo. Então, assim, quando nós vemos pessoas de grande nome que acontecem uns escândalos como esse, maior é o tombo. E se nós observarmos, existe esse tipo de problema no nosso mundo, cá embaixo, só que não escandaliza tanto porque não é conhecido. Então, assim, às vezes não, essa responsabilidade também, quanto maior é o privilégio, também é a responsabilidade, junto. É junto, caiu, cai tudo. Então, assim, então é interessante nós analisarmos a nossa vida dessa forma, que vamos ter escolhas e nem sempre termina ali aquela escolha. Eu vou estar lendo um texto aqui em Números, capítulo 36, que nós falamos de serviço, né? Aqui, Números, capítulo 36, último capítulo de Números, diz assim: E chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeças dos pais dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor mandou dar esta terra a meu senhor por sorte em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi dado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas, e casando-se elas com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais, e acrescentada a herança da tribo de quem forem. Assim se tiraria da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com quem se casarem. Assim, a sua herança será tirada da terra da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala bem. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel chegarão a cada um a herança da tribo de seus pais, e qualquer filho que herdar qualquer filha que herdar a herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a sua herança, cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada um a sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Então, nós vimos aqui um problema. Cá no capítulo 26, 27 do mesmo, de Números, do mesmo livro, nós vamos estar vendo que o que? Quando foi distribuída as terras, essas filhas de Zelofeade, 5 filhas, elas ficaram sua herança, porque o pai delas morreu no deserto. E só tinha filhas, então elas ficariam sem herança. Elas chegam diante de Moisés e relatam o problema. E Moisés então resolve, dá as tribos, ele fala com Deus, e Deus fala, não, elas vão herdar. Ok, está tudo resolvido. Criou-se aqui uma situação.
E é interessante que, às vezes, existem umas situações, parece simples, não, resolveu dar as tribos, dar a terra para elas, porque elas realmente, o pai dela morreu, e elas vão ficar agora à mercê. Tava realmente tranquilo, né? Aí alguém para e pensa, gente, mas e aí? Porque a lei diz que não pode uma tribo passar para outra, porque o povo de Israel, se nós lermos toda as leis, nós vamos observar o quanto Deus foi criterioso em tudo. Então, assim, tinha que dividir certinho. Esse dia eu até conversava com determinada pessoa, ela dizia assim, porque a questão de pobres, eu falo, não é porque Deus fez isso, é porque alguns não sabem administrar. Então, quando Deus foi dividir, Deus falou certinho para cada um. E que não era para um tomar do outro. E nesse caso aqui, quem herdou as filhas, se elas casassem fora da tribo lá de Manassés, dos filhos de Manassés, da herança dele, consequentemente, a mulher, nós sabemos, né, principalmente naquela época, o pátrio poder era quem do marido. Passava a sua herança para o marido. Então, a outra tribo, suponhamos, aqui é da tribo de Manassés, se ela casasse lá com a tribo de Ruben, com um dos filhos de Ruben, acrescentaria a tribo de Ruben. Então, eles, descendentes aqui de José, da tribo de Manassés, chega diante de Moisés e fala: a nossa herança futuramente vai ficar menor. Aí Moisés fala: exatamente, ou seja, é um problema que resolvemos um lá atrás, surgiu outro. O que que nós entendemos com isso? Que em toda a nossa vida, em toda essa nossa trajetória de cristão, de seres vivos que somos, nós vamos estar enfrentando esse tipo de problemas. Devemos parar, não. Ah, agora surgiu um problema, não. E a Bíblia é tão clara na questão desse diálogo e mostra que eles chegaram e falaram, olha, meu Senhor, e explica, né? Sabemos que foi certinho, só que aí nós vamos raciocinar. E ele fala com muita calma e com muita clareza que a quem é Moisés. E Moisés então responde exatamente isso. Por quê? Porque nós resolvemos um problema, criamos outros. Vamos agora entristecer, magoar? Não. E assim é a nossa caminhada. Nós vamos verificar outra situação, quando Moisés, lá no capítulo 13, manda espiar a terra. Quantos que ele manda? Eu tenho observado muito essa questão de porcentagem na Bíblia. Ele manda 12 espiar a terra. E quantos voltam falando bem? 2, 24%. Irmãos, isso é tão sério. Então, assim, ali Moisés falou assim, nossa, mandou. Aí veio 12, 10 dos que ele mandou, desanimou o povo. Decisão. Ele tomou uma decisão. E esses 12, só dois falam, não, a terra é boa, Deus está conosco, nós vamos conquistar. E os outros 10 desanimam, os outros tudinho falam, não, nossos filhos vão morrer e não sei o quê, nós só vamos ali para sermos mortos. Nossos filhos lamentam. E Deus fala que não vai mais, né? Um problema criou ali. Aquele povo rodou o deserto por 40 anos por causa dessa decisão desse povo. O que que acontece? Cá em Josué capítulo 2, Josué manda dois. Ou seja, nós vamos. Aquilo que eu falei, né, sobre José. José observou os erros. Aqui Josué observou. Não foi legal mandar 12, né? Criou um problemão. Então ele mandou dois. Aí nós vamos pensar assim, então Josué então foi perfeito. Não. Josué, por quê? Por que que eu estou falando isso? Porque em tudo, nós vamos continuar lendo a Bíblia, nós vamos estar percebendo que tem outros problemas. Josué resolveu esse problema super fácil, mandando só duas pessoas. Cá no capítulo de Josué 6, o que que acontece? Ele está lá tendo as vitórias, capítulo 9, aliás, tem vitória sobre tal rei, sobre tal rei. O que que acontece? Cá no capítulo 9, os gibeonitas enganam Josué. Ou seja, Josué observou um erro aqui, corrigiu. Agora aqui chega o quê? Os moradores gibeonitas e engana ele. Por que que nós estamos falando sobre isso? Exatamente porque sempre vamos estar enfrentando problemas e nós temos que continuar a nossa caminhada. Temos que resolver os problemas, continuar resolvendo os problemas. Da mesma forma, porque nós não somos perfeitos, perfeito é Cristo. Moisés, um homem que era manso, que a Bíblia fala que era manso, quando lá na sedição lá de Miriam, sua irmã, no capítulo 12 de Números, Deus fala para ele, olha,
no versículo 14, ele fala assim: E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechado 7 dias fora do arraial e depois a recolha. Ou seja, surgiu o problema, tem que resolver. Aqui, é exatamente aqui onde Deus fala que ele era manso, mas o problema teve que ser resolvido. E vai gerando outros problemas. Um problema às vezes atrai outro. Mas temos que ter essa disposição, assim como foram os descendentes de José, da tribo de Manassés, resolver os seus problemas. Conversou e resolveu. Eu achei muito. Quando eu estava estudando isso aqui, eu falei, meu Deus, isso aqui é tão interessante, porque eu já vi pregação sobre isso aqui, só sobre esse texto. E não entendemos que esse problema surgiu lá atrás. Então é interessante, por isso que eu estou fazendo essa forma de mostrar que durante toda a nossa caminhada vai ser assim. Vamos criar um problema aqui, resolver, vamos resolver outro ali. Isso é na minha casa, é na sua casa, na minha família, na sua família. Sempre estaremos resolvendo. Criou um, temos que resolver. Criou outro, temos que resolver. Isso faz parte de toda a nossa caminhada, de todo esse pentateuco da nossa vida, nossa criação, e especialmente a nós cristãos. Todos os dias temos que continuar nessa caminhada, nesse propósito e condições para isso. E quem faz isso por nós é só Deus, na minha e na sua vida. Eu sei que eu e você, todos os dias, é como fala, né? Cada dia matamos um leão. E é assim. Não podemos desanimar, não nos entristecer por causa dos escândalos, não nos entristecer porque, nossa, mas isso acontece, acontece, irmãos. Se nós lermos a Bíblia, nós vamos ver problemas ainda maiores. Mas a nossa caminhada, ela deve continuar, porque o nosso alvo é Cristo. Nós estamos caminhando seguindo a Cristo. Então, eu estava lendo, né, falando lá sobre não se põe o sol sobre a sua ira. Quem sabe que esses meninos, esses jovens, essa descendência tivesse ficado irado, não tivesse chegado em Moisés, não teria resolvido o problema. Chegou em quem? Na pessoa certa, no momento certo, da forma certa e resolveu o problema. Então, que Deus possa nos abençoar e nos dar sabedoria cada dia mais de entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas e não ficarmos olhando para as dificuldades, para os escândalos que surgem, porque sempre vão surgir, mas estarmos firmes na rocha que é Cristo, manter a nossa esperança e a nossa confiança em Cristo. Meu forte abraço a todos vocês, especialmente a nossa igreja ali do Jardim Progresso, que Deus nos abençoou ali, que é aquele povo abençoado, com umas irmãs, uns irmãos muito abençoados. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.